muito bom dia. Hoje é dia 1º de abril de 2026. Estamos iniciando mais um mês. Terminamos o mês de março juntos e aqui estamos para iniciar o mês de abril. E hoje a gente vai iniciar o mês de abril com um livro novo. O livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ler esse livro todo novamente. É a segunda vez que vamos ler o Vinha de Luz. Olha, nós já lemos vários livros na Conversa Fraterna. Lemos o Vinha de Luz, lemos o Palavras de Vida Eterna, lemos o Fonte Viva, lemos o Caminho, Verdade Viva, lemos o Pão Nosso. Olha quanto livro, hein? Eu vou pensar, hoje eu vou fazer o primeiro capítulo desse aqui e vou pensar se a gente continua com ele ou a gente põe outro livro que a gente não tenha lido ainda para a Conversa Fraterna. Bom dia, Regina. Bom dia, José Reginaldo, Dona Conceição. Oi, Regina. Hoje tem, hein? Se você puder vir, vai ser uma alegria. Capítulo 1º do livro Vinha de Luz, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. O título desse capítulo: Quem lê, atenda. A mensagem é de Jesus, registrada por Mateus em seu Evangelho, capítulo 24, versículo 15, que diz: Quem lê, atenda. E a mensagem de Emmanuel: assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objetivos de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas a conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas, que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjuntos de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Bom dia, Neide, já falei com a Regina. Bom dia, Verônica, bem-vinda. Seu José Reginaldo, Dona Conceição também, já falei. Meus amigos, esse capítulo nos traz uma reflexão extremamente relevante a respeito da religiosidade. Ser espiritualizado não significa, olha só, ser religioso não garante a espiritualização. Espiritizar-se, como Joana de Ângeles traz em suas obras, o que é espiritizar-se? Espiritizar-se é realmente introjetar a mensagem cristã no seu coração e aplicá-la através das suas atitudes, ações. E ser religioso é o quê? Ser religioso é simplesmente seguir um ritual, seguir uma norma, seguir liturgias, como os fariseus. Quando você está dentro da igreja e você não recebe toda aquela informação para te transformar, te burilar, te renovar verdadeiramente, você está ali cumprindo um protocolo religioso, mas não está se espiritualizando. É o que Emmanuel fala aqui. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas a conta de tempero emotivo,
destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. A pessoa tomada de emoção, 5.000 pessoas dentro daquela igreja, aquela música estrondosa tocando, aquele pastor ou aquele religioso falando alto, aquilo capta uma energia que movimenta você e que te assola, e você sente aquela emoção. Foi arrebatado pelo Espírito Santo. Será? Vamos aguardar os próximos capítulos da sua vida para saber se você passou a ser uma pessoa mais caridosa, uma pessoa menos maliciosa, uma pessoa mais atenciosa, uma pessoa que sabe perdoar, uma pessoa que blá, 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 todos aqueles postulados morais que o cristianismo nos propõe, que o Evangelho de Jesus nos propõe, precisam estar ali inseridos naquele momento de epifania. O que é uma epifania? Uma epifania é um êxtase que você tem com a divindade. Isso chama-se epifania. E aí você começa a entender que esses arrebatamentos, essas emoções, essas sensações não lhe garantem a conexão contínua com Jesus e com a boa espiritualidade, que é ela que vai te ajudar a se reformar. Porque precisa muito de você, dos seus próprios esforços para conseguir alcançar esse processo de elevação. Mais adiante ele fala assim: raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. Você vai ali, naquelas escrituras, naqueles livros sagrados, vem aqui, e muitas vezes você vem, mas você não vem buscar a reforma. Você vem buscar uma resposta que possa, por exemplo, ratificar, que possa, esqueci o termo agora, chancelar uma conduta sua equivocada. Aí você encontra, por coincidência, por acaso ou por influência de um espírito menos feliz, uma frase, um texto que você distorce mediante as suas próprias intenções e fala: eu estou certo. Certa vez uma pessoa veio conversar comigo no atendimento fraterno e me perguntou se ela estava justificada por uma conduta, uma relação que ela tinha com uma outra pessoa da família. Não vou dizer nem o grau de parentesco para não ter nenhuma possibilidade de alguém descobrir. Essa pessoa tem um parente. E aí elas tiveram uma desavença. Ficaram 2 anos sem se encontrar, sem se falar. Aquilo realmente feria essa pessoa que veio falar comigo. Um dia, elas se reaproximaram. E aí essa pessoa foi tentar uma reconciliação. E a outra pessoa não estava pronta ainda para essa reconciliação. Não aceitou, não quis. Aí a pessoa vem a mim e pergunta: você concorda comigo que eu estou justificada? Eu tentei, ela que não quer. Tipo, ainda bem que ela não quer, ela não queria também essa reconciliação, ficou claro para mim. Mas ela falou: eu tentei, fiz minha parte, né? Então eu estou justificada, não estou? Vem buscar a resposta de mim, olha só que loucura. Ainda vem perguntar a minha resposta. Eu é que tinha que dizer se ela estava ou não justificada. E aí? O que é que você faria nesse momento? Sabe qual foi a minha resposta? Graças a Deus, certamente por uma inspiração, eu olhei para a cara da pessoa com muito amor e carinho e disse: meu bem, quem vai dizer para você se você está justificada ou não, não sou eu, é a sua consciência. Porque ela não estava. Porque ela estava utilizando aquilo como trampolim para se livrar de uma culpa, que ela estava conflituosa com os postulados cristãos, com a mensagem de Jesus e a sua própria conduta e seus sentimentos. Meus amigos, é muito difícil ser cristão. É muito difícil seguir e estar com Jesus na nossa vida de relação, porque demanda, exige muita renúncia de muitos valores pessoais, renúncia do nosso egocentrismo. E como é que a gente está pronto para poder renunciar tanto? Mas estamos a caminho. Mas o que não podemos, mesmo que você diga, escute uma coisa, eu vou lhe dizer agora.
Mesmo que você não esteja pronto para todas as renúncias que o Cristo propõe, e não está, e eu também não estou, renuncie verdadeiramente àquelas pouquinhas coisinhas que você já pode. Faça com verdade, faça com sinceridade, faça com desprendimento. Quer doar esse livrinho? Doe para qualquer pessoa, não fique escolhendo a quem doar. Quer fazer um bazar de desapego? Faça realmente o desapego sem ficar preocupado com valores. Desapego significa desapegar. Não me importa se você vai comprar por R$1 esse livrinho de mim ou por 5. É desapego. Se eu quero desapegar, eu ainda estou tendo. Se você me der R$1, eu ainda estou no lucro, porque eu poderia ter doado. O desapego real, o desapego pleno, é doação, não é venda baratinho. Percebe como a gente acaba se enevoando, acaba se apegando como um pingente em certas situações para justificar o fato de que eu não quero desapegar 100%, eu quero pelo menos ter um lucro. Então não é desapego, é negócio. E tá tudo bem, hein? Mas contanto que você faça consciente. Temos aqui hoje presente, por exemplo, a nossa irmã Neide, que é a coordenadora do nosso bazar. Ela faz a bazar de desapego aqui. Até eu questiono, Neide, R$2, R$1 e ela para meu amigo, é desapego. Vamos vender tudo por R$1, vamos vender tudo por R$5. Isso, movimenta o mercado, movimenta as pessoas, elas vêm, compram sacolas, levam felizes, a gente lucra, a gente desapega. Você vê uma pessoa saindo de um bazar com uma sacola desse tamanho, cheia de roupa, e ela ter deixado R$29, é muito desapego. Porque ela levou muita coisa. Mas é aquilo, poderia ter sido de graça, se fosse uma pessoa que necessitasse. Isso é desapego. Agora, ficar fazendo coisinhas para justificar outras, não é desapego. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. As pessoas interpretam o Evangelho à maneira das suas convicções e intenções, interesse, não a verdadeira intenção do próprio Evangelho. Então você pega o Evangelho, por exemplo, para escravizar alguém, para culpar alguém. Olha, Jesus disse, vai, não peques mais, cuidado com o caminho, vai pecar. A única maneira de você não pecar mais é continuar vindo aqui todo mês, toda semana, fazendo seu propósito com o Senhor, estando aqui na igreja, porque aqui você está seguro. Desde quando paredes de alvenaria nos deixam seguros espiritualmente? O que vai te deixar seguro é a sua conduta. O que vai te deixar seguro é o seu comportamento. O que vai te deixar seguro são as suas intenções verdadeiras. O que vai te deixar seguro é o estudo, o conhecimento, para que você se liberte da ignorância e pare de cometer falhas. Tomem cuidado, meus amigos. Tomem muito cuidado. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então não importa se eu sei de cabeça, não importa se eu decorei os capítulos, os versículos do Evangelho tal, da carta de Paulo, número tal, destinada aos Colossenses, ou seja lá quem, se eu não pegar aquilo verdadeiramente na sua essência, não reconhecer a importância e não distorcer a minha interpretação, aplicando verdadeiramente o que há de melhor, me transformando, aplicar primeiramente a mim e depois levar para o mundo. E aí eu vou me transformando.
Quer ser um pacifista, um pacificador? Pacifique seu coração. Como é que você pode dar algo que você não tem? Para ser um pacificador, você precisa se pacificar primeiro. E assim a gente continua essa conversa, e assim a gente vai fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente tem de oportunidade hoje, de sermos pessoas melhores. O dia só está começando. Vamos ser coerentes com a mensagem cristã, sendo caridosos, sendo pacíficos, perdoando, acolhendo, emitindo para o universo, para o mundo, mensagens de luz, pensamentos de amor, para que a psicosfera do planeta fique mais higienizada. E assim a gente vai conseguir vencer, levando esse mundo, contribuindo com a regeneração do planeta e da humanidade terrestre. Não perca sua calma, capítulo 119 do livro Minutos de Sabedoria. Não perca sua calma, não se deixe dominar pela cólera, que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder, um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se, quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente. Não perca sua calma, seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Hoje nós ficamos por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Desejo que todos tenham uma semana maravilhosa. Temos ainda metade dessa semana, ou melhor, não. Amanhã já tem feriado para uns, ponto facultativo. Sexta-feira é feriado da Páscoa, né? Então vamos desejar a todos aqui uma feliz Páscoa, uma união com a família, momentos de prazer e de descanso, de lazer e de instrução e de amor durante a Páscoa, que significa a renovação, significa a ressurreição do Cristo. Hoje, eu já tinha dito isso anteriormente, digo para vocês, o primeiro significado, sentido da Páscoa foi qual? Vai lá no Êxodo que você vai encontrar. Lá no Êxodo, no Antigo Testamento, a Páscoa dos judeus representa a libertação do povo hebreu, que se transformará no povo judeu, das amarras da escravidão do Egito. Então, o povo hebreu se liberta com Abraão. O povo hebreu se liberta do Egito, vai para os 40 anos caminhando no deserto para a Palestina, terra prometida, né? E se liberta daquele jugo da escravidão e começa a comemorar todos os anos esse momento de libertação. Essa é a Páscoa judaico-cristã, a qual nós temos conhecimento. Com o advento do Mestre Jesus, a Páscoa toma um novo significado: a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte, a esperança, a fé, o amor, a renúncia, a união, a família, né? Então, meus amigos, que nós tenhamos uma excelente Páscoa e que nós possamos entender o seu significado e aplicá-lo em nossas vidas. Desejo muita paz e muito amor a todos vocês. Tenham um ótimo dia. Até a próxima. Paz e bem.